Então vamos lá, vamos bater esse papo aí. A primeira dúvida que eu tenho, Edson, primeiro, muito obrigado por estar aqui no Tecmundo. De novo, sempre relembro do nosso episódio no Tec Inverso, que é um dos vídeos mais vistos do canal. Exatamente. E quem não assistiu, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que você pensou, ou o que você sentiu quando você viu esse vídeo do OVNI Água Viva? O que passou na sua cabeça? Olha, quando eu assisti, a gente já conhece aí o Jeremy Corbell, né? Que é esse jornalista tal, e ele tem, volta e meia, colocado algum vídeo que ele consegue através da Lei de Liberdade de Informação, ou mesmo por algumas fontes, aí, alguns vídeos vazados, que é o caso desse aí, numa base do Iraque, né, em outubro de 2018. E aí, quando eu olhei, eu lembrei de um outro caso, né, uma capitã norte-americana, até coloquei o nome dela aqui, a Cat Makery, que ela era de um navio chamado Celebrity Wade, né, que ela estava lá em missão, né, trabalhando, e de repente viram um objeto parecendo uma medusa, uma água-viva, como ela falou, em cima parado, e depois esse negócio teria mergulhado. E o Jeremy Corbell, ele comentou que esse do Iraque é um vídeo grande, de uns mais de 30 minutos, né? Só que ele só apresentou um pedacinho ali, e eu não sei se tem filmado, pelo menos ainda não veio à tona a parte que esse objeto lá no Iraque, ele vai para o mar, mergulha, e depois ele sai, e sai numa velocidade assim incrível, em ângulo de 45 graus. Isso foi falado, mas visualmente, em vídeo, a gente não tem. Se aparecer um vídeo com essas características, é possível descartar balão, qualquer outro tipo de objeto voador convencional, né? Mas uma coisa que chama atenção no vídeo é que ele foi feito com uma câmera de calor, né? E aí o que acontece? Você percebe que o objeto ele rapidamente muda de cor e muda de temperatura. Você não enxerga, por exemplo, fontes de propulsão, nem algum tipo de asa, né? Então, isso, por si só, já é uma coisa estranha, né? E outra coisa que foi falado aí, que o objeto ele não se deixava travar nos sistemas lá bélicos que eles tinham, né? Porque isso, por exemplo, na aviação chama colocar o objeto em Judite. Você trava, e aí se você quiser disparar algum tipo de armamento no objeto, é certeza que você vai atingir. E no caso desse objeto, havia um controle ou um descontrole dos equipamentos militares ali naquela base norte-americana no Iraque, e eles não conseguiram travar de jeito nenhum. E foi falado também que, pelo Corbell, né, que seria aí um objeto hostil, né? Existe, por exemplo, esse caso foi em outubro de 2018. A gente sabe de outros casos que ocorreram em 2020, o dessa capitã lá do navio norte-americano, e também na Polônia, em 2020, apareceu um vídeo de uma medusa também, bem parecido com isso. Infelizmente, no caso da Polônia de 2020 não tem a fonte, não tem o nome da pessoa, mas guarda uma certa semelhança. Eu estive recentemente falando com um cientista que trabalha na Agência Espacial Europeia, e lá tem vários setores, tem até um setor que cuida de OVNI lá. E, assim, o pessoal está muito interessado numa característica dos OVNIs, que é uma característica furtiva, que é dele ficar meio que transparente, né, aparece, embora seja algo físico, eles dominam, né, esses objetos, dominam uma tecnologia que ele entra, vez ou outra, na invisibilidade. Nós, cientistas da Terra, ainda não conseguimos avançar e reproduzir essa característica. E a gente observa nesse objeto da medusa aí, né,
esse OVNI em forma de medusa ou água-viva, a gente observa em alguns momentos esse tipo de situação também. Edson, o relato do Corbel, ele fala, como você citou, que o objeto ele mergulha e ele sai muito rápido depois de um tempo de ficar. Ele fica, acho que cerca de 20 minutos dentro do mar e depois sai. Isso me soa como uma tecnologia que a gente ainda não tem, né? Se isso for real, meio que descartaria uma hipótese de ser um drone militar super avançado? Com certeza, drone militar, eu assim, só pelas características ali de mudança de cor rápida, de temperatura também, de não ter uma fonte de propulsão aparente, tudo isso eu já descartaria. O que ficaria, assim, na dúvida, seria algum tipo de balão, entendeu? Mas mesmo assim tá rápido. E um balão estaria, um balão junino, sei lá, um balão de festa, daqueles Milar, sabe? Tem uns balões Milar. Eu fico pensando o que um balão estaria fazendo dentro de uma instalação militar ali no Iraque. Então, causa bastante estranheza. Tá mais para um OVNI mesmo, um UAP aí de características não convencionais. Porque, geralmente, quando a gente que estuda ufologia, a gente percebe aí que os formatos dos OVNIs guardam uma certa semelhança, né? Oval, disco, né? Tem aquele charuto, e esse daí ele tem uma configuração assim totalmente inusitada, mas existem outros casos que já foram reportados e que guardam bastante semelhança com essa filmagem vazada aí do Iraque. Era isso que eu ia te perguntar, existem outros relatos de OVNIs ou drones que seja, que eles entram no mar, ficam mergulhados e saem também? Existe esse tipo de coisa? Então, esse da capitã, né, norte-americana Kate Make, ela disse que o objeto entrou no mar, né? E isso foi em 2020, né, que vazou o depoimento dela, que ela viu lá parado, depois o objeto entrou, depois saiu e foi embora pro espaço. Então, é o mesmo relato, só que em 2020. E o filme do Corbel, ele veio à tona agora, e é de 2 anos antes, né? E interessante, assim, às vezes a gente, que nem você falou, poderia ser um drone, alguma tecnologia. Pô, se for uma tecnologia militar, é algo muito avançado. Tanto é que o pessoal não conseguiu atirar nesse negócio, não conseguiu travar para poder detonar, já que ele estava invadindo o espaço ali de uma base militar, né? E considerando, né, essa tecnologia diferente, eu fico pensando, será que os OVNIs eles estão interessados também na parte militar? Porque os 2 casos que ocorreram, né, esse no Iraque, o outro nos Estados Unidos, no mar, lá perto do navio, estava relacionado a coisas militares. Já o da Polônia, que eu te falei, de 2020, foi numa estrada lá da Polônia, conta a história que foi visto esse objeto, o cara saiu do carro e filmou, só que não tem a fonte, não tem o nome da pessoa, ele quis se manter no anonimato. Aí isso já a gente não pode considerar totalmente esse caso, porque não temos dados, né, para poder avaliar, para entrevistar a pessoa e pegar mais detalhes aí, ver se trataria da mesma coisa. Assim, na aparência é bem similar. Edson, agora um assunto mais amplo. No final do ano passado a gente teve, se eu não me engano, aqui no Brasil, a primeira vez um encontro ufológico no Senado, na Câmara, não lembro ao certo. A gente tem visto nos Estados Unidos cada vez mais whistleblowers, né, comentando sobre isso. E me soa que 2024 está aí se revelando talvez como um ano que esse assunto vai ficar muito quente, com mais revelações. E qual que é a sua sensação sobre isso? Talvez 2024 seja o ano que os governos falem de maneira mais precisa sobre isso? Olha, de maneira precisa, não. Mas de maneira parcial, ou seja, haverá uma liberação parcial já a partir de 2024, pelo menos está se delineando esse cenário. A gente tem observado aí, bem dito por você,
essas audiências públicas que aconteceram no Congresso norte-americano, e o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência, ele denunciou falando que o governo tinha naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E recentemente, agora em janeiro de 2024, houve uma outra reunião com os deputados lá, com o pessoal da inteligência, e já há uma sinalização de que haja uma nova audiência pública, onde novas denúncias serão feitas. Eles já estão sabendo aí nome de pessoas envolvidas em engenharia reversa. O próprio Bob Lazar, lá da Área 51, falou, se me chamarem para denunciar, eu sei de 22 nomes de pessoas que trabalharam com engenharia reversa, e eu falo de boa aí no Congresso, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que aguardar nesse ano de 2024? Muitas novidades, talvez uma abertura parcial na ufologia e um reconhecimento nos próximos anos da vida extraterrestre. E você acha que esse mesmo movimento pode acabar vindo para o Brasil? Por exemplo, a gente teve no Brasil o icônico caso Varginha, que você conhece muito bem. Você tem até agora, se não me engano, um livro lançado sobre isso, né? Isso, eu lancei esse livro aqui, ó, ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. 402 páginas, e é o volume 1, que é um dos casos mais emblemáticos do Brasil. Você acredita que aqui no Brasil, então, talvez a gente também comece a ter essa mesma mudança de olhar, ou essas mesmas denúncias que estão tendo nos Estados Unidos, comece a acontecer mais por aqui também, ou a gente vai ver isso como um movimento internacional por enquanto? Olha, por enquanto eu vejo como um movimento internacional, mesmo porque o Brasil tem um acordo com os norte-americanos e os brasileiros vão seguir aquilo que os americanos ditarem como certo, né? Infelizmente, a gente é uma colônia aí nessa questão de OVNI dos americanos desde a década de 50. Existem documentos do projeto Blue Book que falam claramente a respeito de cooperação militar entre Exército Brasileiro, entre Força Aérea Brasileira e os americanos. Perfeito. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua presença, Edson. E já fica aqui o convite para um novo Tech Inverso que a gente vai gravar. E para você que não assistiu, lembrando, aqui embaixo, a gente se vê no próximo papo, Edson. Um abraço. É isso aí, um grande abraço. Quando quiser convidar a gente, é só chamar. A gente está à disposição aí do Tecmundo, do Tech Inverso, de todos os techs, né? E o Felipe Paião aí é meu amigão do peito. Gratidão. Antes da gente ir embora, conta pra gente onde o pessoal te acha, os seus canais. Então, quem quiser saber um pouquinho mais de ufologia, a gente tem o canal Enigmas e Mistérios, onde a gente tem mais de 850 vídeos já publicados lá. Temos também a revista OVNI Pesquisa, eu sou coeditor, que é www.ovnipesquisa.com.br, onde a gente publica matérias sérias com metodologia científica sobre o fenômeno OVNI. Então, se você quer aprender um pouquinho, entra nesses dois canais, e se quiser também adquirir o meu livro, né, entre em contato com a gente, né, que é o livro mais novo do caso Varginha. Eu já estou preparando o volume 2 para lançar no segundo semestre aí de 2024. Legal, perfeito. E para você que está assistindo a gente, se gostou do vídeo, deixa o like e deixa o comentário também. A gente se vê no próximo Tech Entrevista. Um abraço e tchau, tchau.